Gente, vamos de pauta? E a gente vai começar com o Gimo, tá? A gente vai começar falando de coletivização das crianças no socialismo. Parece piada, mas isso foi dito. E aí, vocês vão ver o quanto a falta de habilidade de interpretar o que se lê faz com que a direita crie narrativas problemáticas. Me mandaram no grupo de apoiadores, inclusive se vocês apoiarem o meu trabalho, vocês vão ter acesso ao grupo do Telegram, no qual a gente conversa e no qual as pessoas mandam links e às vezes a gente discute e às vezes a gente sofre juntos. Mandaram um vídeo de um cara reagindo a uma moça que eu nunca ouvi falar. E aí eu quis trazer aqui pra gente, além de rir um pouco desse absurdo, a gente falar um pouco da criação de crianças no socialismo. E vocês não estão preparados. Eu não estava preparada pra esse vídeo. Então, cá está o vídeo. E aí eu vou parando pra comentar com vocês. Porque o camarada que faz o react aí... Aliás, vocês conhecem esse canal? Eu nunca tinha visto. Eu não sei nada sobre ele. Mas ele faz alguns comentários, mas aí eu quero falar um pouco mais da perspectiva da leitura sobre a pedagogia soviética em relação à fala dela. Então, bora lá. Olavo de Carvalho mandou R$5. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Adoro Zé Ramalho. Meu wallpaper é o Murilo Patriota. Ô, Vitória, manda isso no canal do Telegram, por gentileza. 640 pessoas. Gente, só pra dizer, temos LivePix, tá? É livepix.gg/pedagolítica. Se vocês quiserem mandar Olavo de Carvalho cantando E ou Vida de Gado, eu vou dar muita risada. A hashtag, o QR Code tá no cantinho da tela. Então, sigamos. Pessoas, chega junto no LivePix hoje, o LivePix hoje é pra contenção de danos por conta da passagem que eu tive que comprar pra chegar a tempo de fazer a live em casa hoje. Então chega junto no LivePix. Mandem LivePix pra eu comprar um cabo VGA e não surtar no meio da live, por favor. Porque hoje é contenção de danos. Todos os LivePix de hoje serão revertidos para o Itaú. Eu não queria, mas vamos lá. Vídeos pro Murilo passar raiva, volume 32, com o tema: Ei, você deixou isso cair. Isso o quê? O seu cérebro. Vamos ver o que vem por aí que Maritá se separou pra gente. Coletivização das crianças. A chave para criar uma sociedade sem classes? A chave para criar uma sociedade sem classes é não ter classes, tá? É a gente romper com a estrutura de classes da sociedade. Não coletivizar crianças. Eu não sei de onde ela... Quer dizer, eu sei de onde ela tirou isso. Como assim? Isso aqui tá no vídeo pro Murilo passar raiva, Mariana? Hã? Eu tô entendendo certo? Ou claramente isso aí é só um clickbait pra me pegar na curva desprevenido? Hein, Maritas? Então vamos lá. Creche e socialismo. Você já parou pra pensar? Meu Deus. E o que acontece? Creche e socialismo. Creche e socialismo. E deixa eu pelo menos esperar mais uns 10 segundos pra bingar essa tia? Você já parou pra pensar que existe uma estreita ligação entre estas duas realidades? E você sabia... Entre a creche e o socialismo, minha tia? Como assim? Isso não tá errado, tá? Existe uma ligação entre creche e socialismo. Ela vai explicar a perspectiva dela, mas a real ligação entre creche e socialismo é a seguinte. E tem a ver, inclusive, com o Dia Internacional da Mulher. Porque quando as mulheres socialistas, inicialmente da União Soviética, mas também de demais países socialistas, a Alemanha socialista teve uma experiência com creches que é muito legal. Os trabalhadores tomaram poder, as mulheres passaram a trabalhar e a disputar espaços políticos. E aí, para ocupar esses espaços, entendeu-se que, para que a mulher pudesse ter uma vida digna, né, para viver além de ser mãe, ela precisava ter com quem deixar os filhos. Então, houve uma preocupação com a coletivização do trabalho de cuidado, não das crianças, tá? Trabalho de cuidado é a pessoa que tem como função social cuidar de crianças de forma embasada, de forma estruturada, tendo respaldo para isso, para poder prestar um bom acolhimento às necessidades e promover uma boa construção dos conhecimentos dessas crianças.
Então, sim, creche e socialismo tem tudo a ver. Não pelos motivos que ela vai falar, mas a conquista das creches como um direito foi uma conquista das mulheres trabalhadoras, inicialmente da União Soviética. Ok? Isso é ótimo. A gente se orgulha disso. E que as creches foram criadas pelo sistema socialista? Você sabia disso? É impressionante como ela fala como se fosse uma coisa ruim. Eu não consigo conceber o que se passa no cérebro da pessoa que tenta colocar isso como algo ruim. Eu procurei esse Instagram e aparentemente a página dela foi derrubada, tá? Porque não existe. Embraer mandou R$5,09. Murilo, já cansei de ver homem chorar. Chega, né? Beijo, te amo. Coletivização das crianças, a chave para criar uma sociedade sem classes e a creche veio do socialismo, hein? Vamos ver o desenvolvimento da ideia dela em um story, ou mais de um stories. Ela vai explicar aqui toda a origem, né? O forte vínculo com a família sempre foi o maior obstáculo para se conseguir instaurar os governos totalitários, os sistemas comunistas e socialistas. Ai, meu... O vínculo com as famílias foi um obstáculo para se instaurar os governos totalitários. Fonte, meu... Não foi preciso. Porque não é preciso fonte. Inclusive, quem apela pra proteção da família e dos caralho, mas só quer, enfim, né? É a extrema-direita, tá? Quem tem esse apelo pra ideia de família, mas... enfim, é contra famílias que são diferentes da que eles gostam, é a extrema-direita. Então, temos essa questão aí no discurso. Na verdade, quem são contra as famílias são eles, né? Meu Deus, tá lendo o livro do Brasil Paralelo e tá aí, hablando. O livro que ela leu, eu acho, tá? Foi um livro da Clara Zé, da Kollontai, desculpa. E aí eu peguei um trecho desse livro da Kollontai, depois eu vou deixar no corte ele linkado, tá? Porque tem no Marxists. Um artigo. Porque ela fala assim: já existem casas para as crianças em fase de amamentação, creches, jardins de infância, colônias e lares para as crianças, enfermarias e postos de saúde para os doentes ou que precisam de cuidado especial, restaurantes, refeitórios gratuitos, roupas e calçados para as crianças dos estabelecimentos de ensino. Tudo isso não demonstra suficientemente que a criança sai do marco estreito da família, passando o peso de sua criação e educação dos pais à coletividade? Então, isso é um trecho da Kollontai. E o que ela tá falando aí é que logo depois da implementação do socialismo na União Soviética, houve uma preocupação em estabelecer esses espaços e também em dar assistência às famílias no sentido de cuidado estrutural das crianças. Porque o que ela tá fazendo aí nesse vídeo? Ela tá romantizando a sobrecarga feminina. Essa mulher, ela deve ser uma pessoa que tem condições de, enfim, ficar em casa, o que não é a realidade da grande maioria das mulheres, tá? A grande maioria das mulheres, o que elas precisam se dividir em múltiplas jornadas. E aí o que acontece é que elas são sobrecarregadas. Não é como se a vida fosse um moranguinho e as mulheres tivessem condições de só cuidar dos seus filhos, de só se dedicar a essa tarefa. E mesmo que tivessem, isso tem que ser uma escolha. Porque tem gente que não quer abdicar de um trabalho intelectual, de um trabalho braçal, foda-se, pra ser integralmente cuidadora. Se isso funciona pra ela, foda-se. Porque ela não pode falar pela coletividade com base no que funciona só pra ela. Pra maioria, isso nem é uma opção, tá? Então, quando a Kollontai traz isso, o que ela tá falando é que essas mulheres que até então viviam sobrecarregadas, porque além de trabalhar fora, elas tinham que ser as únicas responsáveis pelos cuidados dos filhos, pelos cuidados da casa, por prover aos seus filhos alimentação, vestimenta, calçados. Isso a gente tá falando da Rússia, da União Soviética, que é um lugar que faz frio, tá? E de um período onde ainda não era industrializado.
Então, foi na época do surgimento das indústrias, mas roupa não era um negócio que você ia, sei lá, no Torra-Torre e comprava por 20 conto. Roupa era um negócio que você usava mesmo a vida toda, até você não caber mais nela, ou ela virar farrapo, porque não se produzia em escala. Principalmente se você fosse pobre. E aí o que aconteceu lá? As pessoas, o governo soviético passou a dar roupa, passou a dar calçado para as famílias, para que as crianças tivessem o que calçar e o que vestir. Isso foi uma conquista do caralho dos trabalhadores. Porque as crianças passaram a ter mais condição de continuar vivendo, tá? As mulheres passaram a ter condição de descansar, o mínimo que fosse. Enfim, o que acontece foi que o governo soviético permitiu que crianças tivessem roupa, tivessem calçado, tivessem acesso à educação e que as mulheres descansassem dessa sobrecarga desumana, tá? Então, a fonte do que ela tirou aqui, dessa conclusão que ela tirou, são as vozes alucinadas da cabeça dela. Porque isso não faz o menor sentido. Isso é um desconhecimento da história. Então, em 1848... Olá, gente. Aí, ontem. Essa foi a indicação showroomer. Vocês parem de mandar vídeo pra Mariana, hein, os seus Kengo. No Manifesto Comunista já se falava que a destruição da família, ela era o principal objetivo. Cara, tá. Eu ando com a versãozinha pequenininha do manifesto na bolsa. Porque tem maluco que adora falar essas bostas. Eu vou voltar aqui pra vocês ouvirem o que ela falou. Kengo. No Manifesto Comunista já se falava que a destruição da família, ela era o principal objetivo. Não tem lugar nenhum no manifesto que fala isso. Se tem um livro que eu leio, sei lá, de 6 em 6 meses, porque ele é minúsculo e todo mundo deveria fazer isso, ele é minúsculo e ele é fácil, é o manifesto, tá? O manifesto é um livrinho de bolso. Eu vou pegar a minha versão aqui pra vocês verem do que eu tô falando, tá? Não tem lugar nenhum nessa porra. E vocês viram o quão fácil eu acesso, porque eu consulto ele com frequência, que fala que uma das premissas seja a destruição da família, tá? Eu quero que essa fubanga aí venha e me fale em qual página disso aqui que tá dizendo o que ela falou que tá escrito aqui. Vamos voltar. Mariana, a gloriosa, muito obrigada. Esse quadro é um dos pontos altos da minha 100. Obrigado, Zoé. Valeu ter mandado. Eu tô com esse livro aqui, ó. Vou até botar em tela cheia. Inclusive, eu não entendi nada, que tem o prefácio do Pondé. Não me pergunte Eu não por quê. lembrava Só que ele ganhei. tinha Mariana feito que me isso. deu. E eu não li o prefácio, obviamente, eu só li o livro. Eu tô com esse livro aqui em mãos. Gente, é isso, tá? O que a direita mais gosta de fazer é falar que nessa coisinha minúscula aqui tem coisa que não tem de verdade. E todo militante comunista vai te responder dessa forma, do tipo, eu ando com o manifesto na mão e ele não disse isso. Me mostre onde isso foi dito. Ok? Sigamos. Assim, pelo que eu me lembre do que eu li aqui, não tem nada escrito assim que vai destruir a família. Eu posso ter lido errado, né? Ou eu posso ter lido igual ela, né? De ponta cabeça, né? Posso ter lido assim, de ponta cabeça e de trás Ela pra leu frente. com o olho né? do cu. Eu acho que ela Foi isso que ela fez. o Manifesto Comunista, ela leu assim, ó, de ponta cabeça e de trás pra frente. Mas assim, eu não lembro de ter lido aqui falando sobre a destruição da família. De fato, não lembro. Vou até reler. Eu vou até reler o livro pra ver se realmente eu passei essa parte. Eu pulei e eu não vi. Como a condição mais necessária para a criação de uma sociedade sem classes. A destruição da família tradicional brasileira. Breno Veríssimo mandou R$5. Só nos primeiros 5 segundos já deu agonia dessa tia. Meu Jesus amado. E nos próximos 5 também. A integração das mulheres no processo de produção e a coletivização das crianças. Não tem escrito isso, tá? Chat, ó lá. Vai botar a criançada pra trabalhar. 12/36. Sabe quem colocava criança pra trabalhar? O governo dos czares. Inglaterra industrial. Inglaterra pré-industrial também, mas principalmente Inglaterra industrial. Sabe quem diz que criança não pode trabalhar? Socialistas, comunistas, ok? Conheçam a história, gente. Se a gente conhece a história, a gente não cai nessas maluquices
que as pessoas tentam colocar aí. O mais Vocês percebem a ironia do negócio? Falar que é criança ir pra creche. Ela coloca no mesmo balaio. Criança ir pra creche e criança ser obrigada a trabalhar. Tipo, se antes não existiam creches, antes do socialismo não existiam creches, aonde estavam essas crianças? Elas estavam junto das suas mães no trabalho, tá? cedo possível foram a chave para concretizar a utopia A socialista. utopia. Bom, Deia, mas hoje nós não estamos nesse sistema e as creches têm servido as famílias há muitas décadas. Isso é verdade. O que acontece? Ela descreve aqui. 150 anos mais tarde, os países ocidentais aderiram ao movimento. Mas quem que escreveu esse livro? Amanda Vettorazzo? Mas o vocabulário mudou. Não se trata mais da sociedade sem classes, do Estado operário totalitário, mas de compatibilidade entre trabalho e família. Eu queria ter aquele botãozinho do eu quero me drogar, do Ian. Eu quero me drogar. É difícil ficar sem palavras, mas ela me deixou sem palavras, tá? Eu vou trazer uma perspectiva aqui pra vocês, tá? A gente, no capitalismo, a gente tem uma ideia de que a criança é posse do adulto. Deixa eu voltar pra... Nossa, eu acostumei a fazer a live com 2 monitores e agora eu tô perdida. A gente tem a ideia de que a criança ela é uma posse dos pais. Tanto que, legalmente, as crianças só passaram a ser reconhecidas como sujeitos de direito aqui no Brasil em 1988, tá? O Djavan gritando... exatamente, é assim que eu estou me sentindo. Voltando. O capitalismo, ele emprega a criança a ideia de que ela é uma posse dos pais, que os pais podem fazer o que eles querem com elas, e vocês que foram crianças criadas no capitalismo, principalmente o pessoal mais velho, vai saber do que eu tô falando. Que os pais têm direito de escolher absolutamente tudo sobre a vida da criança, têm direito de empregar castigos físicos às crianças, porque a gente olha pra qualquer pessoa apanhando uma da outra, a gente vai achar aquilo problemático, mas o pai bater no filho é prova de amor. Tem gente que fala isso até hoje, tá? Quando o pai bate no filho, ele tá educando, ele tá provando que ama. Isso é preocupantíssimo. Porque essa mentalidade perdura. Talvez a gente que viva em bolha de esquerda não tenha tanto contato com esse discurso, mas essa é uma mentalidade que perdura. E isso é complicadíssimo, porque isso vem da ideia de que crianças são posses dos seus pais. Que o pai tem o direito garantido de violentar fisicamente uma criança. Então, o que a gente tem disso aí? Ela fala da família como se fosse uma instituição imutável, tá? Como se a família não fosse uma construção social, que ela é. A família, ela é construída socialmente e essa construção, ela muda em diferentes sociedades e ela muda em diferentes épocas, tá? Antigamente, antes do capitalismo, era comum que a ideia de família fosse algo muito maior do que o que a gente tem hoje, tá? E a gente nem precisa voltar tanto no tempo pra gente ver como era comum famílias que moravam no mesmo terreno, por exemplo. E isso vinha da época feudal, onde as pessoas, para elas conseguirem sobreviver, elas precisavam viver em grandes grupos de pessoas, para garantir que todo mundo ali conseguisse fazer a manutenção da própria vida. Então, essa ideia de família nuclear, pai, mãe, 2 filhos e um cachorro, ela é uma construção social vinda do capitalismo. E assim como tudo se constrói, tudo pode ser modificado, tá? A gente vive isso. A gente tem famílias hoje em dia que são mãe e filha. A minha família foi assim por boa parte da minha vida. Eu e minha mãe. Antes disso, eu, minha mãe e minha irmã. Só mulheres, tá? E aí a gente volta dela falando da necessidade de creche pra destruir a família. Tipo, como que minha mãe poderia ter trabalhado se eu não tivesse onde estudar enquanto ela trabalhava, entendeu? Minha irmã trabalhava, minha irmã é bem mais velha do que eu. Como que minha irmã poderia trabalhar se tivesse que alguém em casa cuidando de mim o tempo inteiro? Vocês estão entendendo? E por algum tempo foi minha avó que fez isso. Minha avó fez isso, inclusive, com a minha irmã, para que minha mãe pudesse trabalhar quando minha irmã era menor. Vocês percebem como a mulher
precisa trabalhar, e para que ela possa trabalhar, a gente precisa de creches, e que a creche é uma conquista da mulher trabalhadora, e a direita tenta destruir esse discurso com muita vontade. Então, a gente vive numa sociedade onde a criança ela é vista como posse de uma instituição familiar que é construída socialmente e que tenta se vender a ideia de que é algo divino, sagrado, imutável, e não é. A gente tem essa ideia e a gente precisa começar a questionar essa ideia, tá? Inclusive porque essa ideia é uma ideia que potencializa muito o abuso de crianças, tá? Se você pega dados de onde as crianças sofrem violências espaçuais, é na família, tá? É dentro de casa que isso acontece. E aí, pra gente romper com esse tipo de abuso, a gente precisa romper com a ideia de que a família é uma instituição sagrada e inquestionável. E de que a criança é posse da família. Porque a ideia de que a criança é posse faz com que as pessoas pensem que elas podem fazer o que elas quiserem com as crianças. Eu comecei falando de agressão física, mas a gente pode falar também de agressão sexual. E aí, a gente tem a questão da socialização do cuidado e de como ela é importante. E a socialização do cuidado, ela é importante, inclusive, nas sociedades capitalistas patriarcais, tá? Eu vou mostrar um outro vídeo pra vocês, que já deu do vídeo o nome do camarada aí é Murilo Moraes. Eu não sei se vocês já conheciam, eu nunca tinha ouvido falar dele. A gente tem sociedades patriarcais que dependem da socialização do cuidado, tá? E aí é óbvio que essas sociedades, elas se estruturam de formas diferentes. E aí eu vou trazer uma outra perspectiva aqui, de uma mulher síria, que foi num podcast... Eu não sei por que o YouTube recomenda essas coisas pra mim, mas às vezes é bom a gente ter noção de como o discurso ele acontece em outras esferas políticas, tá? Então, eu vou trazer esse corte desse podcast, no qual ela fala sobre questões de cuidado, sobre como é o cuidado na sociedade síria, que é uma sociedade bastante patriarcal. Tava lá na 25 de março, você ficava em casa sem Wi-Fi, sem Sem nada, porque o Wi-Fi, celular ia trancada. com ele. Tudo. Trancada? Trancada. Não dá pra sair, não dá pra fazer nada. Aí eu Mas contei, trancada porque ele fechava a porta fecha a porta. e aí você não podia sair. Não posso sair. Aí pensei como vou fazer, fiquei assim muitos dias em casa, ele chega cansado, já toma banho, come, dorme. Ela tá falando do marido dela, tá? Que vida é essa? Aí contei com minha vizinha que quero alguma coisa para me falar com minha família, contato. Aí ela deu senha do Wi-Fi da casa dela. Aí eu falei para ele que eu peguei senha do Wi-Fi, que eu quero pagar para ela para você juntar o dinheiro para ela. Aí ele falou, tá bom, ver quanto conta dela, a gente paga a metade. Contei com ela, ela não quis nada. Nenhum centavo. Eu senti muita vergonha, senti muito assim. Porque eu pedi senha para ela. E ela não tem como pagar para mim. Não quero assim, não gosto de ela pagar. Aí falei para ela, vou te agradecer, vou fazer comida árabe e você vem para comer. Traz sua família. Eu contei isso em várias entrevistas e as pessoas deu risada. Ela vai falar da concepção de família dela, tá? É bem interessante isso. Eu pensei, família dela, 10, 15 pessoas. Quando ela chegou ela, e a mãe, e a irmã, e uma criança pequena. Ela, mãe, irmã e uma criança pequena. 3 mulheres e uma criança. Tá? Então, a gente tá falando dessa família de 3 mulheres que tem uma criança e que precisa de respaldo para conseguir se sustentar, se manter, enquanto essa criança se desenvolve através do cuidado socializado, ok? Que família é essa pra mim? Aí coloquei comida na mesa, pedi pra eles comer e sobrou comida. Eu pensei que vai chegar mais pessoas. E nunca chegou essa pessoas. É muita comida. Maravilhosa você, Asa. Porque não é comum lá na Síria uma família pequena. Não? Agora ela vai descrever como que são as famílias na Síria. E o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é em como ela fala sobre como as pessoas se organizam dentro dessa família.
Não existe método de contracepção, por exemplo? Prevenção? Não tem pequena, família pequena, que isso? Você não previne, você vai tendo filho. Eu gosto, eu adoro criança, só não tem conta como cuidar. Lá na Síria dá, porque mãe, irmã, minha avó, Vocês ouviram, né? Eu adoro criança, eu só não tenho como cuidar. Por quê? Porque aqui ela é só uma. E aí olha o que ela fala lá na Síria. Minha mãe, minha irmã, minha tia. Os vizinhos. Se você tá doente e não tem condição de pagar, tudo bem. Tudo bem. Tá. Se você tem um motivo, é um motivo certo, não é mentira, você tá aí, assim, colocando na cabeça. Não dá pra ser só não quero ter mais filho. Não, se for combinado, eu e meu marido não quero. Tá. Se eu tô doente, não posso. Tá. Se ele não tem condição de pagar, não tem. Okay. Tem que entender isso, mas se tem que fazer. Deus manda, a gente fala, a gente acredita. Cada criança ele chega abençoado e Deus já manda para ele as coisas dele. Essa última parte da fala dela, eu pausei aqui porque hoje, às 13 horas, se eu não me engano, que se você tiver no chat ainda me confirma se é às 13 horas, vai sair um vídeo no YouTube da Soberana. Então, se vocês não seguem o YouTube da Soberana, sigam lá. Falando, trazendo um histórico Assistam o vídeo, tá? Tem muito a ver com como a religião interfere nas práticas e nos cuidados do corpo da mulher para atender os interesses do capitalismo, tá? Foi um vídeo muito legal. Eu escrevi o roteiro desse vídeo e foi um vídeo muito legal de escrever porque foi um assunto interessantíssimo de estudar para falar sobre. E aí, se vocês quiserem entender melhor sobre o assunto, primeiro, todo mundo vai marcar lá no canal da Soberana, vai inscrever lá para assistir o vídeo, porque foi um vídeo muito legal, foi um trabalho de muitas mães. E a gente precisa do engajamento de vocês para que os vídeos cheguem em mais pessoas. Mas também porque a gente percebe, quando a gente estuda a história, o quão as coisas foram pensadas para que elas chegassem na forma como elas estão hoje em dia. E como o nosso trabalho de combater essa desinformação, trazer à luz a essas histórias, para que a gente possa entender o que aconteceu e evitar de que continue acontecendo e combater isso, é importante. E de como as mulheres, elas são vítimas do capitalismo, tá? E aí, se vocês quiserem entender melhor esse assunto, porque é um assunto muito interessante, vocês vão depois assistir... Vocês vão ler os livros que estão nas referências. Tem 3 livros, se eu não me engano, que eu usei de fonte, mas um deles que Caliban e a Bruxa, da Silvia Frederici, sei lá como pronuncia, ela é italiana. É um livro que traz um levantamento histórico muito legal, mas a gente fala também de um livro chamado Eu, Tituba, a Bruxa Negra de Salem. É um livro que ele mistura realidade e ficção, justamente porque não existem registros históricos do que aconteceu com a Tituba num determinado momento, porque ninguém se preocupou em registrar o que aconteceu com uma mulher negra, tá? Então ele mostra não só facetas do machismo, mas também do racismo e de como a mulher negra ela é a principal vítima da sociedade hierárquica, da sociedade de classes. Então, é um livro muito bom, é um livro muito interessante, ele é pesado, então vai ter hora que você vai precisar parar de ler e voltar a ler depois, porque você vai ficar pá com a história. Mas aí, por que eu trouxe esse vídeo pra gente? A gente tem, inclusive nas sociedades patriarcais, uma preocupação em coletivizar o cuidado. Vocês viram ela falando de, tipo... É óbvio que tem questões problemáticas, tá? Mas de como o cuidado, ele não é solo. Ele você conta com a sua avó, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua vizinha. Num estágio menos avançado do capitalismo, a gente ainda tinha essa estrutura. Com o avanço do neoliberalismo, isso foi se perdendo. Foi se valorizando cada vez mais a individualização.
As famílias cada vez menores, trancadas nos seus apartamentos, sem se ajudar, sem atuar de forma coletiva, sem poder contar uma com a outra. O medo foi se exacerbando, então cada vez a gente tem mais medo de quem não é daquele nosso ciclo cada vez mais pequenininho. E aí, quando a gente tá sozinho, a gente é fraco, tá? Eu acho que o recado principal que a gente pode tirar aqui é que quando a gente tá solo, a gente tá fraco, a gente tá enfraquecido. E para o sistema capitalista neoliberal, é interessante que a gente esteja sozinho, que a gente esteja enfraquecido. Porque a gente não luta dessa forma, a gente não tem chance de lutar. Inclusive, para a militância, a socialização do cuidado é fundamental. A gente tem espaços de militância no qual pessoas mães, elas estão presentes. E essas pessoas, elas só conseguem militar, elas só conseguem atuar politicamente se todo mundo se responsabiliza pelo cuidado da criança no momento de uma discussão, se tem alguém para ficar com todas as crianças no momento de um ato, tá? Se a gente não tem uma preocupação com o cuidado coletivo, a gente não tem mulheres na luta política. Então a gente não tá falando só da mulher poder trabalhar, a gente tá falando da mulher poder militar. A gente tá falando de, num congresso ou numa plenária política, a gente ter pessoas ali, porque a gente sempre vai ter pessoas no espaço político. Todas essas pessoas precisam se responsabilizar pelo olhar cuidadoso à criança, para que a mãe possa estar presente e atuando. Porque não adianta nada a mulher, ela tá no espaço político e ela não conseguir participar desse espaço ativamente, se ela tá preocupada com a criança. E aí, tirar das costas da mulher o peso por esse cuidado intrínseco que acontece 24/7 no capitalismo, é tarefa de todo militante comunista. Então, se você é comunista e você milita num lugar onde tem uma pessoa mãe, você vai se responsabilizar por ajudar a olhar essa criança, por ajudar a cuidar dessa criança, por ajudar a educar essa criança nos espaços de militância política, para que essa mãe ela possa atuar nesse espaço. Porque ouvir essa mãe é fundamental para você entender quais são as dificuldades dela, quais são as dificuldades da mulher trabalhadora. Que isso é uma luta que nenhuma sociedade capitalista vai dar espaço para a mulher. Enfim, combater, enfrentar esse grande obstáculo que a gente tem, que é o cuidar incessante. Porque a gente se preocupa. Enquanto pessoa cuidadora, eu não sou mãe, mas eu sou responsável pelo cuidado de crianças. A gente ter a tarefa de cuidar gera na gente uma pressão de que quando a gente está num espaço com crianças, a gente está preocupado com a criança. E aí, muitas vezes, a despeito de eu não ser mãe, quando eu me vejo em espaços assim, o que eu percebo é que as mulheres que de alguma forma são cuidadoras, elas estão sempre se distraindo da discussão política porque elas estão sempre preocupadas. Será que tem alguém olhando minha criança? Será que tem alguém olhando aquela outra criança? Saber que a gente pode dividir essa preocupação com camaradas é muito importante. Vocês, homens do chat, cuidem das crianças, se ponham à disposição para cuidar das crianças. Se vocês estiverem num espaço de militância com crianças, pensem numa forma de organizar esse espaço de modo que as crianças estejam no centro ali da coisa, num espaço em que todos possam estar olhando para as crianças, para que ninguém precise se distrair para olhar elas. As crianças, elas não têm que ficar num cantinho. E aí eu vou trazer uma crítica, porque muita gente da igreja fala, e a igreja tem um espaço para as crianças. E aí o que acontece? Nas igrejas, as pessoas, elas deixam as crianças numa sala, com alguns adolescentes geralmente cuidando, e para que as crianças não atrapalhem, tá? A função de cuidado da igreja é para que as crianças não atrapalhem. E a criança, ela não atrapalha. A criança, ela faz barulho, ela brinca, ela interage. E isso é o ser criança, tá? É a construção de infância que a gente quer que a criança tenha. E ela vai ser barulhenta. E a gente precisa aceitar esses barulhos que a criança faz nos nossos espaços sociais políticos. Então, quando a gente estiver numa plenária, numa assembleia,
que a gente tenha um espaço no qual todos possam olhar a criança, que o barulho da criança, que o brincar da criança, ele seja aceito na nossa construção política. A gente falar disso no Dia da Mulher Trabalhadora é uma forma boa da gente encerrar a live, é uma forma boa da gente pensar no tipo de espaço político que a gente quer construir. E eu queria encerrar convidando vocês a refletirem sobre a forma que vocês podem levar para as organizações políticas de vocês a ideia de uma construção na qual as crianças, elas sejam parte da construção que a gente está fazendo, tá?